Graça e a paz do Senhor seja com todos, todos são muito bem-vindos. Apocalipse capítulo 21, vamos ver este capítulo e nós estaremos vendo hoje do versículo 1 até o versículo 8. Daí na próxima semana nós vamos concluir o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é dividido em quatro sessões aqui, quatro visões. A primeira visão do Apocalipse, que começa com capítulo 1, versículo 9, e começa com a visão de Cristo, a revelação de Cristo glorificado. E vai até o capítulo 3, versículo 20, que conta com as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. A segunda visão começa com o capítulo 4, quando João tem aquela visão do trono de Deus. E vai até o capítulo 16, no versículo 21. A terceira visão começa com o capítulo 17, com o mistério da grande Babilônia, da Babilônia. E a quarta visão, então, é essa Jerusalém celestial, que é do versículo 9 do capítulo 22 de Apocalipse. Então vamos concluir essa terceira visão do livro, quando João tem essa visão do novo céu e da nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 até 8. Vamos fazer a leitura desse texto? Apocalipse, e pode ficar aberto nesse texto. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 8. Muito bem. Vamos ler o texto, eu vou fazer a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 8. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus abençoe sua palavra no nosso coração. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia, por esta manhã, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos no teu santo nome, na tua presença gloriosa, para o estudo da tua bendita palavra. Pedimos, ó Deus, a tua direção, a tua orientação, a iluminação do teu Santo Espírito na compreensão da tua palavra, de maneira que a tua palavra, Senhor, possa realmente encontrar lugar na nossa mente, no nosso coração e trazer transformações nas nossas vidas, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nesse belíssimo texto que acabamos de ler, nós vemos o título usado aqui, o novo céu e a nova terra. E esse texto vai descrever então as bênçãos do novo céu e da nova terra. Meus queridos irmãos, nós vimos aqui no capítulo 19, essas chamadas bodas do Cordeiro, e vimos aqui até o final do capítulo 19 que os inimigos do Cordeiro e os chamados seguidores da besta
já foram lançados. Tanto a besta como o falso profeta e também Satanás já foram lançados para dentro do lago de fogo, conforme diz o texto sagrado. Esses inimigos então já foram vencidos. A grande Babilônia já foi destruída. A besta e o falso profeta também já foram lançados no lago de fogo, e aqui em Apocalipse capítulo 20, nós vemos o próprio Satanás também sendo lançado no lago de fogo. Agora em Apocalipse capítulo 21, a gente pode perceber aquilo que foi perdido lá em Gênesis capítulo 3, por causa do pecado, aquilo agora é restaurado agora aqui em Apocalipse capítulo 21. Ali em Gênesis capítulo 3, então entra o pecado na história do homem e da mulher, e com o pecado a maldição, a morte, a separação de Deus, eles são expulsos lá do paraíso, a maldição, o homem com suor no seu rosto ia ganhar o pão de cada dia, a mulher com dores de parto, então daria luz aos seus filhos, mas essas maldições agora, aqui elas desaparecem em Apocalipse capítulo de número 21. Aquilo que é perdido lá em Gênesis capítulo 3, por causa do pecado, é restaurado aqui em Apocalipse capítulo 21 e 22, por causa daquilo que fez o Cordeiro de Deus lá na cruz do Calvário, dando a sua própria vida para resgatar a humanidade, para restaurar todas as coisas. Isto é algo precioso. Um grande pregador britânico da Inglaterra, Winston Churchill, ele diz o seguinte: a decadência, disse ele, a decadência moral da Inglaterra, se falou isso mais de 100 anos atrás, ele diz: a decadência moral da Inglaterra era devido ao fato que os pregadores tinham deixado de pregar sobre o céu e o inferno. É impressionante ver a ênfase que o Novo Testamento dá tanto aos céus como às advertências acerca do inferno. É impressionante ver o tanto que os autores, escritores das epístolas, também dá grande ênfase à questão do céu e também sobre o juízo, a condenação, o inferno. O livro de Apocalipse, então, faz menção aos céus. Quantas vezes faz menção ao Guiena, chamado Lago de Fogo também, várias vezes. A negligência dos pregadores acerca dos céus, acerca do inferno, tem trazido, sem dúvida nenhuma, grande prejuízo para a igreja do Senhor na face da terra. Esse autor aqui, e hoje eu vou basear praticamente no esboço do Hernandes Dias Lopes, que tem esse comentário de Apocalipse, gostoso ler o livro de Hernandes Dias Lopes, esse comentário de Apocalipse. Ele disse: a pregação sobre o céu traz profundas lições morais para a igreja do Senhor Jesus. E ele cita pelo menos 7 dessas lições morais que a pregação sobre os céus traz para a igreja do Senhor Jesus. Primeiro, disse ele, Jesus alerta para ajuntarmos tesouros nos céus. Interessante o que disse lá o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 20 e 21. Ele diz: mas ajuntai. No versículo 20 ele diz: não entesourais para vós tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Mas depois ele disse: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam. Era muito comum na antiguidade você enterrar a sua fortuna. Isso era de metal, às vezes metal precioso, como ouro. Então era comum as pessoas enterrar a fortuna. E algumas vezes a pessoa enterrava aquilo e não contava nem para a mulher, não contava para os filhos, e de repente a pessoa dava um infarto fulminante, morria, e aquilo ficava desaparecido. Por isso que Jesus contou aquela parábola de um homem que estava trabalhando num campo e achou ali um tesouro enterrado. O que ele foi? Vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele
campo, porque comprando o campo ele tornava-se dono do tesouro. Era comum na antiguidade. Então ele disse aqui para nós juntarmos tesouro onde os ladrões não escavam nem roubam. E ele diz, porque onde está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso é muito sério. Onde está o teu tesouro? E aí é uma pergunta que cada um deve responder. Onde está o teu tesouro? Onde está o tesouro de cada um? Está aqui na terra, enterrado, está no banco, na Caixa Econômica Federal, no tanto de imóveis que você possui, nas coisas materiais, porque onde está o teu tesouro, disse Jesus, ali está também o teu coração. Daí é muito importante nós estarmos pensando nessas coisas lá de cima. O apóstolo Paulo disse que devemos pensar no céu. A Colossenses capítulo 3, versículo 21, ele diz, portanto, olha a expressão de Paulo, portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também manifestareis com Ele em glória. Olha que coisa, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas lá do alto, o deixar, o negligenciar, o buscar as coisas lá do alto, o deixar de pensar nas coisas lá do alto, traz um grande prejuízo para nós. É por isso que Paulo diz que nós devemos utilizar as coisas deste mundo como se não utilizássemos. Isto é, não podemos ter coisas desse mundo, mas o nosso coração não pode estar preso a essas coisas aqui, meus queridos irmãos. E quando nós negligenciamos, então, o pensar, o buscar as coisas lá de cima, isso torna-se tão sério. Na própria oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo de número 10, ele diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Buscar a vontade de Deus que é feita no céu, buscar o reino dos céus, para a nossa vida, isso é sem dúvida nenhuma muito importante, meus queridos irmãos. O pensar, o buscar as coisas lá de cima, isso nos estimula a uma vida de pureza, a uma vida de santidade. O apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 13 e 14, depois ele dizer que os céus e a terra que agora existe estão entesourados para uma destruição, para uma transformação, ele vai dizer depois no versículo 13 assim, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos e esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E depois de falar que nós esperamos, nós aguardamos os novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, ele vai dizer, olha aqui, por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, aleluia. Por essa razão, por causa da esperança do novo céu, ou dos novos céus e da nova terra que nós aguardamos, por essa razão, disse Paulo, esperando então essas coisas, empenhai-vos, disse o apóstolo Pedro, para serdes achados por ele em paz, sem máculas, irrepreensíveis. Observa que a mensagem, o pensar sobre o novo céu, sobre essa esperança
da igreja é um grande estímulo para uma vida de santidade. Em 1 João capítulo 3, o apóstolo João também disse: ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo assim como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então essa esperança gloriosa, a certeza que um dia seremos semelhantes ao Senhor Jesus, a certeza que nós haveremos de ver o Senhor assim como ele é, deve ser um grande estímulo, ou é um grande estímulo, a viver uma vida de pureza, uma vida de santidade na presença do Senhor. O pensar nos céus, a certeza do céu, nos ajuda a enfrentar os sofrimentos aqui, que passamos neste mundo. No mundo, disse Jesus, nós temos aflições, temos lutas, temos sofrimento. Mas o pensar sobre o novo céu e a nova terra nos estimula a vencer. É o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, disse Paulo, tenho por certo que os sofrimentos, olha a expressão, do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do presente mundo, do presente século, não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Olha que coisa preciosa. É por isso que Paulo podia dizer que Deus sempre o conduzia em triunfo, em vitória, e que ele era sempre um vencedor, porque diante do sofrimento, mesmo diante de prisões, mesmo diante de açoites, mesmo diante de tanto sofrimento, ele disse: isso aqui não é nada, não pode em nada ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós, na nossa vida. Que coisa preciosa. Então, essa palavra, esse assunto sobre os céus, traz grande estímulo para as nossas vidas. O céu nos ensina a renunciar, meus queridos irmãos, às coisas presentes em favor, então, da nossa herança futura. Impressionante como o texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 9, diz que o Abraão andou com a sua família, com a sua esposa, com Isaac, como Jacó, como verdadeiros peregrinos aqui em terra. E andaram desta maneira de local em local, diz porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Interessante, uma cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e o construtor, o edificador. Eu não sei se aqui no mundo tem algum arquiteto que é o próprio construtor da obra. De modo que ele faz a planta, faz aquilo, e alguém vem, um mestre de obra, uma empresa e constrói. Mas a nova cidade, a nova Jerusalém, que ela tem fundamentos, e o arquiteto da nova Jerusalém é Deus. E o edificador, o construtor também é Deus. Por isso Jesus diz: eu vou vos preparar lugar, e quando eu for e preparar, eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Abraão, com Isaac, com Jacó, com a sua esposa, peregrinou numa terra desconhecida, indo de local para local, mas ele aguardava então, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E depois no versículo 26, falando sobre Moisés, que reiniciou os prazeres do Egito, ser chamado filho da filha de Faraó, todo o privilégio, toda a regalia que Moisés tinha no Egito, no versículo 26, ele reiniciou tudo isso, porque diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. E diz: porque ele contemplava o galardão. Meus queridos irmãos, preste bem atenção, é a compreensão do que Deus tem preparado para nós, do novo céu, da nova terra, que vai estimular a pessoa a abrir mão das coisas desta vida, dos prazeres do pecado desta vida, porque esse indivíduo sabe que Deus tem uma recompensa, que Deus tem
um galardão para a sua vida. Observe então como a mensagem do céu é rica. Eu gosto de ouvir um pregador pregando sobre os céus, mas isso hoje é coisa rara. A chamada teologia da prosperidade, que está centrada só na terra, no adquirir os bens materiais, da riqueza material, de ficar próximo, de reinar aqui nesse mundo, tem ofuscado a mensagem dos céus. Do céu. Infelizmente, não é o que aconteceu na Inglaterra há mais de 100 anos atrás, hoje aconteceu no início do século XX nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil. Isso aqui, nós importamos esse tipo de mensagem, certo? Que mexe muito com o ego da pessoa, mas né, é uma pobreza. E daí é um cristão sem pureza, sem santidade, sem renúncia, ele não é capaz de abrir mão dessas coisas. Essa expressão aqui de Hebreus, capítulo 6, versículo, porquanto considerou, olha, o opróbrio, a baixeza, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. E a razão de tudo isso é porque Moisés contemplava o galardão, a recompensa. Ele teve esta visão maravilhosa. O céu, meus queridos irmãos, a doutrina do céu, o ensinamento do céu, nos livra do medo da morte. Que coisa preciosa. Eu estava meditando em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, e principalmente o versículo 23, quando Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Depois no versículo 23 ele diz assim, ora de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. É interessante a palavra que ele, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é, olha a expressão que ele diz, o que é incomparavelmente melhor. Não se compara entre o viver aqui e o estar com Cristo Jesus, o Senhor da glória. E Paulo, nesse caso, está falando não ainda no corpo glorificado, no corpo incorruptível. Ele está falando sobre o morrer. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque se eu partir, eu vou estar, é lógico, em espírito com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor, meus queridos irmãos, estar na presença do Senhor, porque enquanto estamos no corpo, estamos ausentes, porque andamos por fé e não pelo que vemos, mas preferimos, disse Paulo, deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que é muito, muito melhor. Observe, meus queridos irmãos, como a visão de Paulo, como a visão dos escritores do Novo Testamento era bem diferente, às vezes, da nossa própria visão. Vamos entrar no texto agora. O que, meus queridos irmãos, são o novo céu e a nova terra? Interessante aqui, começa dizendo, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Algumas pessoas, lendo esse texto, dizem que Deus vai destruir os céus e a terra que agora existe e vai criar um novo céu e uma nova terra. A visão não é bem esta. Quando, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Deus não destruiu a nossa vida pela conversão, pela regeneração, mas ela houve uma grande transformação, a ponto de dizer, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. A ideia do novo céus e da nova terra é a mesma coisa. Esses céus que agora existem, a terra, passarão por uma purificação, por uma transformação tão sublime que vai aparecer que é um novo céu. Pela transformação, pela metamorfose que esses céus e essa terra vão passar, daí Deus vai dizer, eis que criam, através de Isaías já tem essa expressão, eis que criam novos céus e uma nova terra. Por quê? Porque todas essas maldições que estão presentes aqui, nessa terra e também nos céus. Porque Apocalipse 12 nós já vimos aqui que houve uma grande guerra no céu.
Miguel com seus anjos, guerreando contra o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, com seus anjos naquela batalha, é expulso então Satanás com os seus anjos que estão nas regiões celestiais. O livro de Jó, uma poesia, uma história tão linda, mas como que começa o livro de Jó? Então Deus faz uma reunião com seus filhos no céu, e no meio daquela reunião dos anjos aparece ali quem? Satanás. Deus pergunta, de onde vieste, Satanás? Ele diz, de percorrer a terra e passear por ela. Deus diz, você viu lá o meu servo Jó como é um homem íntegro, justo, que se desvia do mal? O diabo, mas o Senhor também abençoou tanto aquele homem, tem tanta riqueza, tem aquele outro lá, tira o que ele tem para você ver. Né? A história é linda, e depois a própria saúde. Mas o Satanás, então, tendo acesso, por isso diz, foi expulso o grande acusador dos irmãos, aquele que nos acusava de dia e de noite. Daí essa ideia dessa purificação, porque houve uma rebelião nos céus, e houve também uma rebelião na terra. Aquele que se rebelou nos céus contra o Criador, Lúcifer com seus anjos, então conseguiu também levar a Eva, iludindo a Eva, e levar Eva e Adão a se rebelarem contra Deus. E por causa disso vieram todas as maldições que desaparecem aqui a partir de Apocalipse capítulo 21, meus queridos irmãos. Então, quando desvia novos céus e uma nova terra, como diz o texto agora, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. É um novo céu e a nova terra. O mar já não existe. Nós temos estudado no Apocalipse aqui que o mar é um símbolo. Por exemplo, a besta em Apocalipse capítulo 13, a primeira besta, o anticristo, ela surge do mar. O dragão também, em Apocalipse 17, surge do mar. O mar é um símbolo em muitos lugares, principalmente no Apocalipse, de mal. Então, principalmente na visão do primeiro século, eles não tinham o conhecimento que o homem moderno tem, símbolo de separação. Quando diz o mar já não existe, essas grandes separações de continentes, de nações, isso vão desaparecer. Não é que não vai existir mais mar. A ideia, me parece, essa aqui, que o mal, né? O grande Leviatã que surge do mar, esse monstro que é tão citado na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento e no Novo Testamento, então causava pavor o mar às pessoas. Isso já não vai existir, esse tipo de pavor vai desaparecer. Toda espécie de maldição, de medo, de pavor. Isto é algo precioso. Então, quando disse novo céu, os céus e a terra que agora existe estão entesourados para essa purificação, disse lá o apóstolo São Pedro, pelo fogo. Interessante isso aí. O que não pode ser resgatado, redimido pelo sangue, tem que ser purificado pelo fogo do juízo de Deus. A terra e o céu. Seria um absurdo, meus queridos irmãos, se Deus destruísse totalmente esses céus e essa terra. Daí a gente pode dizer que de alguma forma Satanás teria uma vitória, porque Deus tinha que recriar tudo de novo. A ideia é que Deus resgata todas as coisas na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É precioso esta compreensão da palavra. Então, o que são um novo céu e uma nova terra? É uma terra purificada, é um novo céu purificado, sem nenhuma presença maldade. Hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade, contra as forças tenebrosas da maldade. Aonde elas estão? Nas regiões celestiais. Então, daí não haverá nada de demônios, de anjos malignos nas regiões celestiais, não haverá na terra nem demônio, nem Satanás, porque nem anticristo, nem besta, porque em Apocalipse capítulo 20, eles já foram lançados no Guiena, no lago de fogo. E haverá esta purificação maravilhosa. Agora é triste, quando termina o nosso texto, e é muito ruim o pregador deixar para falar de coisas tristes no final da pregação. Então, é interessante observar aqui no versículo 8, quem não vai estar no novo céu e na nova terra. Eu quero falar primeiro quem não vai estar, para depois falar quem vai estar. Versículo 8, quem é que não vai estar nesse novo céu e na nova terra? Observa Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes,
Provavelmente tem alguma tradução que diz assim, aos tímidos. Tímido não é aquela pessoa que tem vergonha de falar em público, qualquer outra coisa. Esse covarde aqui, ou esse tímido aqui, é aqueles que não têm a coragem de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. São os medrosos, meus queridos irmãos. Algumas pessoas até entendem que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Mas você quer aceitar Jesus, imediatamente o diabo coloca, o que vai pensar o teu pai e tua mãe? O que vai pensar o teu compadre? No interior esse negócio de compadre é muito forte, meus queridos irmãos. Batiza os filhos, então o que vai pensar o meu compadre, minha comadre? O que vai pensar o meu pai, minha mãe? O que vão pensar os meus vizinhos? Interessante que o evangelho, sabe onde cresce mais? Nos grandes centros, nas grandes cidades. A pessoa sai do interior, vem para um grande centro, então perde um pouco o vínculo familiar e ele fica livre para aceitar Jesus. É interessante isso aí. Quanto que no Piauí, no Maranhão, Ceará, nos interiores, tem média de 6% de evangélico. Num grande centro como Brasília, só para 30%, alguns lugares 35%. As pessoas ficam presas aos vínculos familiares, certo? O covarde aqui, ou o tímido, é aquele que não tem coragem de declarar a sua fé em Cristo Jesus, de mudar, de deixar suas tradições religiosas, embora saiba que aquilo não leva a nada, ou pode levar exatamente para o inferno, para a perdição, mas ele fica preso a isso. Interessante, um exemplo disso que nós temos é em João capítulo 12. Diz que muitas pessoas dentro da autoridade creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas não confessaram publicamente com medo de quê? Ser expulso da sinagoga. Mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Creram em Jesus, entenderam que os milagres, o próprio Nicodemos, quando foi ter com Jesus, foi quando? À noite. A Bíblia, quando Jesus ressuscita, diz Nicodemos, aquele que de noite foi ter com Jesus. Não só o texto de João 13, mas nós temos aqui, esses dias aqui pela manhã, esse texto aqui. Por quê? Medo da pressão, medo. Você vai consultar esse Galileu, você vai conversar com esse homem, você é um membro do Sinédrio, um homem tão importante, tão rico, né? E membro lá do Sinédrio. Então muitas pessoas ficam presas. Que bom que Nicodemos, quando Jesus morreu, age agora de confessar Jesus, pegar o corpo de Jesus, preparar. José de Arimateia era um discípulo de que maneira de Jesus? Um discípulo secreto também. Secretamente, mas ele cria em Jesus. Senador romano. Mas uma vez quando Jesus morreu, ele entende o amor de Deus e ele tem graça agora e vai para Pilatos pedir o corpo de Jesus para sepultar e sepulta no seu próprio túmulo que ele tinha preparado. Mas os tímidos aqui, que bom que José de Arimateia, que bom que Nicodemos entenderam e tiveram a coragem depois de confessar. Mas tem muita gente que fica a vida inteira e não tem a coragem, mesmo crendo em Jesus, mesmo sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo sabendo que idolatria é algo abominável diante de Deus, ele não larga aquela miséria por causa da maldita tradição religiosa, conforme disse Mateus capítulo 15, por causa da tradição, eles invalidavam a palavra do Senhor nosso Deus. Isso é muito sério. Então o primeiro grupo que não vai entrar lá no Nova Jerusalém são primeiro os covardes, porém os covardes. O segundo grupo são os incrédulos. Os covardes é aquele que crê e não tem coragem de confessar. O incrédulo é aquele que o diabo secou a mente de maneira dele que ele não acredita. Não acredita em Jesus, que é o Filho de Deus, não acredita que Jesus Cristo, que morreu, ninguém vai negar, mas não acredita que Jesus Cristo ressuscitou, não acredita que Jesus subiu aos céus, não acredita que Jesus Cristo vai voltar, não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, aqueles abestalhados, diz papel, aceita de tudo, então por que vou crer na Bíblia Sagrada? Tem esse tipo de gente, esses são os incrédulos, diferente do covarde, do tímido. O covarde, o tímido, ele crê, mas ele tem medo de confessar, ele não assume a sua fé, mas os incrédulos não crê, meus queridos, tem muita gente que não crê em Jesus, simplesmente não crê na palavra. Tem ateu, há muitos ateus aí, os chamados agnósticos, né? Pode ser que seja verdade, mas se não for verdade, se eu seguir essa religião e essa religião não for a verdadeira,
A gente não está mandando ninguém seguir religião. A gente está levando as pessoas a crerem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quase todas as sepulturas, cerimônia fúnebre que eu faço, eu digo esta palavra. Olha, a salvação, a vida eterna não está numa igreja, não está numa denominação, não está numa religião, não está num credo, num dogma. A vida eterna está em Cristo. As pessoas precisam conhecer Jesus e ter Cristo, porque aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. A religião, a vida eterna está numa pessoa. A religião pode ser boa, a igreja pode ser boa, mas a vida eterna não está na igreja, não está na religião. A vida eterna está em Cristo Jesus. E se não tiver Cristo Jesus, não tem vida. Então, o segundo grupo que não vai herdar essa novo céu, nova terra, são então os incrédulos. Os abomináveis, abominável, essa palavra é uma expressão forte que aparece, aquele que pratica tudo aquilo que é nojento aos olhos de Deus. Seja a imoralidade sexual em qualquer nível, de prostituição, de adultério, de fornicação, de homossexualismo, de todas essas coisas, então, seja a idolatria, a feitiçaria, tudo isso é abominável aos olhos do Senhor. Os abomináveis também não herdarão a nova Jerusalém. E diz aos assassinos. E a visão do apóstolo São João de assassino é séria para nós. Porque assassino, na visão de João, não é só aquele que tira a vida do outro. É aquele que odeia as pessoas, certo? Que não ama as pessoas. Esse, na visão de João, é o assassino. Ele não mata fisicamente, mas ele mata dentro dele. Eu vou deixar as perguntas no final, porque a gente está filmando e a gente lá no filme não pega as perguntas de vocês, mas guarde a sua pergunta, eu deixo um tempinho no final, viu, minha irmã, para perguntas, porque a gente está aqui filmando essa aula e não aparece aí, eu estou com o microfonezinho aqui para gravar isso aqui. Então, meus queridos irmãos, os assassinos. É muito sério isso aqui, porque não é. Porque o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, fala sobre isso, né? Sobre tirar a vida das pessoas. Mas aquele que odiar a pessoa, guardar o ódio no seu coração, o coração já assassinou. O adúltero não é só aquele que deita com a mulher do outro ou com uma prostituta, mas se ele já cobiçou aquilo no seu coração e já fantasiou aquilo, ele já cometeu o pecado segundo a Escritura Sagrada. Então, meus queridos irmãos, também os assassinos não vão herdar, eles não possuem a vida eterna. Aos impuros, essa palavra impura, a palavra grega akatarsia, katarsia significa pureza, akatarsia não a pureza, o sujeito vive na impureza. Provavelmente a ideia aqui é da impureza mais na área da questão sexual. Eles também não herdarão o reino do céu. Aos feiticeiros, pessoas que invocam os espíritos desmortos, pessoas que fazem bruxaria, feitiçaria, qualquer tipo, tem várias formas de feitiçaria, os feiticeiros também não herdarão o reino dos céus. E diz também os idólatras. Quem é o idólatra? Aquele que, em vez de cultuar o Deus vivo, cultua Deus que não são Deus, pode ser o sol, pode ser a lua, pode ser as estrelas, pode ser um Deus fabricado pela mão do homem, de barro, de metal, qualquer outra coisa, é idolatria. Idolatria e feitiçaria. Em vez de ir direto a Deus, a pessoa vai querer buscar a Deus através desses outros meios. Tem igrejas chamadas igrejas evangélicas hoje, que está ensinando idolatria e feitiçaria. Uma igreja que ensina para expulsar os demônios, usar sal grosso, usar não sei o que, passar debaixo de tenda, 7 vezes não sei de tudo isso aqui. Isso é uma maneira bem disfarçada de feitiçaria, meus queridos. É muito perigoso esse caminho. Muito perigoso mesmo. E tem muita gente, precisa de muito dinheiro, tem programa de televisão cara, tem compromisso, tanta coisa, e começa a apelar. Um pregador nos Estados Unidos, famoso, ele teve a coragem de ir na televisão e dizer, eu preciso de tantos $1000, e se vocês não mandarem esse dinheiro, eu vou me suicidar. Meus queridos irmãos, como é que um pregador vai dizer que vai se suicidar, meus queridos irmãos? Para estimular as pessoas a dar dinheiro para ele, para o ministério dele. Então chega a essas loucuras aí.
Tem coisa que você vê, a pessoa manda pra gente, que eu nem fico vendo essas coisas, mas manda no celular, os absurdos, a apelação das pessoas por dinheiro, torna-se uma coisa absurda, meus queridos irmãos, por dinheiro. Daí vão Israel, traz água do Rio Jordão para vender, traz pedra do Rio Jordão para vender, traz não sei o que, óleo lá. Que diferença faz o óleo de Israel com o óleo daqui? Que diferença faz a água do Jordão da água, meus queridos irmãos, de Brasília, que é uma das melhores do Brasil? A água aqui é muito boa, tomara que ela não acaba, porque ela é muito boa, a água de Brasília, né? Muito boa, água gostosa, leve, a água de Goiânia é pesada, não é tão boa como a de Brasília. Mas por que trazer isso? O próprio Naamã disse, ó, na minha terra tem rio de água cristalina, né? Não é o Jordão que cura, foi a ordem do profeta e a obediência à palavra de Deus, o quebrantamento, a humilhação de Naamã que o levou à cura, não essas coisas. Então, meus queridos irmãos, muito perigoso. Como é que a idolatria entrou na história da igreja? Como é que o culto aos santos entrou? A igreja, até o 3º século, foi muito perseguida pelo Império Romano. Muitos pais da igreja, muitos servos de Deus foram queimados, não tiveram uma sepultura digna. Quando então começou, depois do 4º ciclo, depois da chamada conversão de Constantino, nós temos que fazer um culto em memória dos mártires da igreja. Fizeram aquilo para juntar gente, depois foi levando, depois começou a orar por santo, depois havia no mundo grego, no mundo romano, tantos deuses. Daí um deus curava uma coisa, um deus tratava do olho da pessoa, outro deus era um guerreiro, outro deus, daí Santa Luzia então cura o olho da pessoa, São Jorge é o grande guerreiro, Expedito arruma as causas que não tem cura mais, São João casa quem está encalhado, e assim foi fazendo essas coisas, foi entrando lentamente na igreja. Alguém conversando com o padre, diz, padre, mas isso aqui não é errado, mas então por que não para de ensinar? Ele disse, se nós pararmos de ensinar isso aqui, a nossa igreja vai esvaziar, porque segura as pessoas nesse tipo de coisa, meus queridos irmãos. Mas esse pessoal fica fora também do novo céu e da nova terra, sem dúvida nenhuma. Os mentirosos, toda espécie de mentira é muito perigosa, mas a maior mentira é negar que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, meus queridos, e crer na mentira da besta, do anticristo, conforme nós estudamos em Apocalipse capítulo 13. Esses mentirosos também não herdarão, a parte que eles cabem será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, segunda separação de Deus, o nosso Senhor. Então quem não vai estar no novo céu e na nova terra? Os tímidos, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, diz o texto sagrado, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os assassinos, os mentirosos. A parte que eles cabem será o lago que arde com fogo e enxofre. Mentira é uma coisa terrível na vida de uma pessoa. Me lembro de um homem que eu estava falando com ele sobre Deus. Ele não tinha uma experiência de Deus, e eu fui na casa desse homem. Ele tinha um filho, estava doente. Ele disse, pastor, ora pelo meu filho. E eu vou no médico tantas vezes, não tem jeito. Eu disse, você quer que eu vou na sua casa lá orar pelo seu filho, impor as mãos? Ele disse, eu quero. E eu fui, pela misericórdia de Deus, impus as mãos sobre aquela criança e ela ficou curada. E no outro dia a criança estava sem nenhum problema, nenhum restígio de enfermidade. E aquele homem começou a buscar Deus. E ele começou a ir nessas reuniões de oração, né? E profetiza aquela coisa. E tinha uma mulher muito famosa lá, acho que Taguatinga, não sei, Ceilândia. E ele foi para aquela reunião e aquela mulher orava e profetizava para todo mundo. Ela botava a mão na cabeça, profetizava para um aqui, profetizava para o outro. E ele estava encantado com aquilo, maravilhado, mas que coisa linda, que coisa. De repente, o telefone na casa da mulher toca. Ela tinha uma filha adolescente e a filha foi atender o telefone. E aí ela disse para a filha assim, olha, se for para mim, fala que eu não estou aqui. Aquele homem esmureceu e parou de buscar Deus. Se uma pessoa dessa
descaradamente, diante a casa tinha umas 15, 16 pessoas. Ela tem coragem de... Mas a mentira já tornou algo tão forte na vida da pessoa que ela perdeu até a vergonha de mentir. Eu fui aos Estados Unidos, alguns anos atrás, e eu vi alguns brasileiros contando as bênçãos, e eu fiquei, mas como é que a pessoa tem coragem de contar? Para conseguir a cidadania, então larga a mulher, casa com o americano, faz uma coisa, faz um rolo danado, e contando aquilo como bênção. Eu falei, meu Deus, a pessoa perde a noção, a mentira torna-se uma coisa tão forte na vida da pessoa que descaradamente ele mente e nem sente vergonha pela sua mentira. Isso é uma coisa muito triste, meus queridos irmãos, né? Alguém uma vez foi contar uma benção aqui, pastor, uma benção lá, eu estava sem dinheiro na minha conta, de repente apareceu dinheiro na minha conta lá. Se você não tem ninguém que paga, o dinheiro não é teu, não, pode ser um equívoco, alguém depositou errado, deu o nome da conta errado, não olhou a pessoa. Isso não é seu, meu irmão, não é seu, isso não é bênção, não, isso é uma oferta do diabo, certo? Então, mas é sério essa questão do engano, do dolo, da desonestidade, queridos irmãos. Mas esse pessoal também fica fora da Nova Jerusalém. Agora, então não há esperança para o idólatra, não há esperança para o feiticeiro, não há esperança para o mentiroso, não há esperança para o... Porque o apóstolo São Paulo diz, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas purificastes no nome do Senhor Jesus. Então a esperança para o Zaqueu, a esperança para o ladrão da cruz, a esperança para o assassino, a esperança para todos, mas precisam se arrependerem, crer e se converter a Cristo Jesus, porque se permanecerem nesses pecados, eles estarão fora do novo céu e da nova Jerusalém, sem dúvida nenhuma, meus queridos irmãos. Agora então, depois de ver quem não vai estar no novo céu e na nova terra, o que não vai entrar lá no novo céu e na nova terra? O versículo 4 é precioso, o que não vai entrar lá? Versículo 4 diz, e Deus enxugará dos olhos o que então? Toda lágrima vai desaparecer, e a morte não entrará na nova Jerusalém e na nova terra, ali não haverá mais morte, meus queridos irmãos, amém? Glórias ao Senhor, não morte, já não haverá o quê? Luto. Se não morre ninguém, para quê? Não tem luto na nova Jerusalém, nem o quê? Nem pranto, ninguém vai estar chorando mais. Quando Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, provavelmente a lágrima é do pesar. Eu falei isso aqui, o pesar pelo pouco que nós fizemos para Deus. Se existir um tipo de tristeza no céu, a tristeza vai ser essa. Por que eu não dediquei mais a minha vida a Cristo? Por que eu não investi mais no reino de Deus, o meu dinheiro, o meu tempo, o meu talento, a minha capacidade, a minha habilidade? Daí Deus vai enxugar dos olhos essa lágrima, porque daí não vai haver mais pranto lá, certo? Não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto, diz o texto de Apocalipse, verso 4, nem dor, aleluia. Meu irmão, isso é uma coisa terrível, é dor, certo? Que alguém já teve uma crise renal aqui? Não desejo para ninguém. Eu há mais de uns 30 anos uma crise renal, e eu morava numa chácara em Taguatinga, e eu não conseguia dirigir o carro para ir para o hospital. E cheguei no hospital público de Taguatinga, já daquela época era terrível aquilo, tanto de gente, e eu rolei no hospital, no chão do hospital, de dor, vomitei, é uma dor, meu Deus do céu, aquilo é terrível demais, tá? Mas lá na Nova Jerusalém não haverá mais dor, nem de rim, nem de dente. Dor de dente é horrível também, viu? Amém? Me lembro, gente na roça, no interior, cadê o doutor Marcelo? Está aqui? A dor estava doendo, Marcelo. O pai da gente botava criolino dentro da gente, viu? Para estourar o dente de dor. Criolino, só o cheiro do criolino, aquilo lá, é uma coisa, parece que aliviava mesmo, certo? Então a dor, a cárie lá no dente, mas dor é uma coisa horrível, insuportável, dura de vencer, né? Eu aprendi com a dor que é bom que ela chega até um ponto e não tem jeito de aumentar mais.
A dor chega num limite que daí chegou, né? Mas é horrível, meus queridos irmãos. Mas lá na Nova Jerusalém isso não entra. Dor não haverá na Nova Jerusalém. Nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Essas coisas ficarão para trás. Não farão mais parte da nossa história. Oh, meus queridos irmãos, como anelamos ir para esse novo céu e essa nova terra. A Nova Jerusalém que desce dos céus. Aleluias, que coisa. Então não vai entrar nada disso na Nova Jerusalém. Agora, quem vai estar no novo céu e na nova terra, meus queridos irmãos? Verso 2, aleluia, glória a Deus, isso é precioso. Verso 2 disse: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para quem? Para o seu esposo. Quem vai estar na Nova Jerusalém? É a noiva do Cordeiro, é a esposa do Senhor Jesus. Que privilégio fazer parte da noiva de Cristo Jesus e sermos a esposa do Cordeiro maravilhoso, aleluia. É a noiva, é o povo do Senhor, é a igreja do Senhor Jesus. Foram aqueles que foram comprados de todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, que faz parte da igreja do Senhor. Há duas igrejas. Há uma igreja visível, composta, por exemplo, de todos os membros dessa igreja e de outras igrejas. E há uma igreja invisível, composta de todos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, certo? Não tem nada você ter um nome escrito no hall de um membro de uma igreja, mas nós precisamos ter o nosso nome. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados no livro da vida, amém? Nos céus. Então este seja pessoas do primeiro século, segundo século, pré-século 20, do passado, a noiva do Cordeiro. São todos os salvos, tanto do Velho Testamento. Abraão faz parte da noiva do Cordeiro, Isaac e Jacó faz parte da noiva do Cordeiro, Enoque faz parte da noiva do Cordeiro, Davi faz parte da noiva do Cordeiro, a igreja do Velho Testamento, o povo de Deus, e tanto do Novo Testamento, porque no céu tem o nome dos 12 apóstolos de Cristo Jesus, mas tem também os 12 patriarcas representando o povo de Deus da antiga aliança. Todo o povo de Deus, meus queridos irmãos. Então quem vai estar lá no novo céu, na nova terra, é a noiva do Cordeiro, a esposa maravilhosa do Senhor. Por que, meus queridos irmãos, a noiva vai morar no céu e na nova terra? O versículo 6 e 7 responde isso de maneira tão bonita. Disse-me ainda: tudo está feito. Aleluia. Tudo está feito. Essa expressão está feito, usando um verbo na língua grega chamado verbo perfeito, que dá um pouquinho a diferença do verbo em português, aparece 3 vezes só na Bíblia. Falei sobre isso. A primeira vez que aparece é quando Jesus morreu na cruz. Antes de entregar, ele diz: está feito, que em muitas traduções está consumado. Quando o juízo de Deus cai sobre o império da besta, diz: está feito. E aqui em Apocalipse 21 é a última vez que aparece essa expressão: feito, feito para sempre. Olha a expressão aqui: disse-me ainda: tudo está feito. É o Senhor falando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Olha que coisa. Por que, meus queridos irmãos, vamos morar no novo céu e na nova terra? Por causa da graça de Deus, porque Deus nos dá da água da vida. Deus nos dá essa graça. Quem tem sede, darei de que maneira? De graça, da fonte da água da vida. E só tem uma maneira de receber, é de graça, amém? É comprar sem dinheiro e sem preço, é pela graça de Deus. Quando eu estou dando o curso de batismo aqui, eu faço essa pergunta: o que você pode fazer para alcançar a salvação, a vida eterna?
e eu coloco um pedacinho de uma linha desse tamanho. E as pessoas, de modo geral, estão começando, dizem, bom, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Mas a resposta é essa, o que você tem que fazer? É nada, é nada. Cristo fez tudo. A única coisa é aceitar a graça de Deus, é crer. Você não vai fazer nada para alcançar a salvação, obra nenhuma leva, é pela graça sois salvos por meio da fé. A única coisa é a fé, meus queridos irmãos. É em Cristo Jesus, o Senhor da glória. É a graça. Quem tem sede, venha receber de graça da água da vida. Nós vamos aos céus por causa da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Que bênção preciosa. E agora diz, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, meus queridos irmãos, é o vencedor. É o vencedor. Aparece 7 vezes em Apocalipse. Ao que vencer, herdar isso. O vencedor, darei isso. Ao vencedor, darei isso. Então, aqueles que vencem, a confiança maravilhosa é em Cristo Jesus. É só pela graça, porque Jesus já completou plenamente a obra da redenção. É por causa da sua bendita graça que nós estaremos no novo céu e na nova terra, queridos irmãos. O tempo passou tão rápido. Então, por que o novo céu? Deixa eu terminar. Por que o novo céu e a nova terra serão lugares da maior bem-aventurança, da maior felicidade? Meus queridos irmãos, isto é algo realmente precioso. Porque, meus queridos, verso 2 disse, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, como uma noiva, adornada para o seu esposo. Uma festa de casamento. Eu disse aqui na aula passada que as festas da antiguidade, na época de Jesus, quando o camarada era pobre, a festa durava pouco tempo, era uma semana. Quando o cara era bem de vida, às vezes a festa durava pelo menos 2 semanas, às vezes um mês. Quando Jesus multiplicou, transformou água em vinho, mandou encher 6 talhas. Cada talha levava 80 litros a 100 litros. Agora multiplica, vamos por 80 litros. 8 vezes 6, 40. 480 litros de água Deus transformou em vinho. É vinho que não acaba mais, né, queridos irmãos? É muito vinho. O judeu gostava muito de vinho. Eles brincavam dizendo assim, numa festa pode faltar até a noiva, mas o vinho não pode faltar. O vinho. Então, festa. Mas essa festa aqui, segundo a Bíblia, que é festa de casamento, ela vai perdurar por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Amém? Festa com Deus. Júbilo na presença do Senhor. Dor, sem lágrima, sem pranto, sem sofrimento. Que coisa preciosa, meus queridos irmãos. Porque o novo céu e a nova terra serão envolvidos pela presença. Então ouvi grande voz vindo do autor dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita neles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus habitando conosco, irmãos. Que coisa preciosa. Já pensou nisso? Deus estendendo o seu tabernáculo. O tabernáculo era a glória do Senhor. Deus estendendo e Deus habitando conosco para sempre. Que glória preciosa. Porque o novo céu e a nova terra, no céu e na nova terra nós teremos profunda comunhão com Deus. Às vezes é difícil a natureza humana, para a gente sentir a presença de Deus, buscar o quebrantamento. Parece que é mais fácil sentir a presença do diabo. Os caras vão para um entusiasmo, começam a tocar um tambor lá, invocar os espíritos, os demônios, eles vêm rapidinho, são oferecidos para vir. E você ora, você quer buscar a presença de Deus. Senhor, tem compaixão de mim. Deus tem misericórdia. Deus perdoa os meus pecados. Deus me abençoa. E às vezes a oração está difícil, mas de repente a presença de Deus vem, aquilo é gostoso. Lá na Nova Jerusalém não vai ter esse problema não. Deus habitará conosco, aleluia. Presença, ele estende o tabernáculo. O tabernáculo é o lugar onde estava a glória do Senhor, manifestava a glória. Então a glória a presença do Senhor estará ali para sempre conosco. Que bênção preciosas, meus queridos, porque no novo céu, na nova terra, nós desfrutaremos então plenamente aquilo que nós somos, filhos de Deus. Verso 7 eu termino, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Amém?
filho de Deus. Todos filhos de Deus. E a compreensão disso será uma graça maravilhosa. Essa falta de entendimento, alguns chegam a dizer que alguns não são filhos de Deus, o nazismo queria purificar a raça, né? Tanta coisa absurda já, pessoas dizem, tem gente que chega absurdo, mas índio não é gente não, negro não é absurdo essas coisas, né? Mas lá na Nova Jerusalém não entra esse tipo de gente, meus queridos irmãos, certo? Todos vão ter essa compreensão, que todos nós somos filhos de Deus, e se você é filho de Deus, não tem jeito, você é meu irmão, porque eu também sou, amém? Deus é o nosso Pai. Então, hoje terminou essa parte da terceira visão do Apocalipse, e na próxima aula, se Deus permitir, a gente termina o livro de Apocalipse com essa quarta visão, porque começa uma quarta visão. Observe, os irmãos, o próximo versículo aqui. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então essa é outra visão. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém.